Alô, nação tricolor, Rick na área, se derrubar é pênalti. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas para dar aquela moral ao canal Bate-Papo com Rick. Vamos lá, aquele bate-papo com Rick, Campeonato Brasileiro Série A, Grêmio e Bahia. Nação tricolor, entrou água no chope da torcida do Bahia. O Bahia que foi enfrentar o Grêmio fora de casa, jogou muito bem no primeiro tempo, né? Teve 12 finalizações, mas não tem quem fizesse o gol, não teve quem fizesse o gol, né? Lúcio Rodrigues não apresentou um bom futebol, né? E ele não conseguia botar a bola nas redes, né? Caio Alexandre, cracaço de bola, dava várias bolas a ele e ele não conseguia colocar dentro do gol, né? Everton Ribeiro a mesma coisa, outro cracaço de bola, ali é o cérebro do Bahia. E com isso o Gilberto pela lateral, que estava até contundido e voltou de uma contusão, ele teve uma participação no Bahia discreta, né? Jogou direitinho e com isso o Bahia se defendia, partia para cima, mas não tinha quem fizesse o gol, né? Com isso o Bahia acabou o primeiro tempo 0-0, né? O primeiro tempo foi muito bom para o Bahia, porque o Bahia ele teve a maior posse de bola, né? Do que o Grêmio, o dono da casa. E com isso acabou 0-0. No segundo tempo o Bahia entra com a mesma formação, né? E o Grêmio também. E o Bahia se defendia, o Grêmio começou melhor, o Bahia se defendendo e no contra-ataque Everton Ribeiro pega a bola e parte para cima. No meio de campo o jogador do Grêmio puxa ele e derruba, né? O juiz não marcou pênalti, o jogador passou a bola para o centroavante do Grêmio. E com isso, ele entra na área e o goleiro do Bahia, Marcos Felipe, tenta tirar a bola e recebe um pisão no braço. E com isso, o jogador se projeta para poder cair. O pé de trás do jogador bate no cotovelo de Marcos Felipe e o jogador cai no chão e o juiz marca pênalti. Agora, vamos lá. O juiz marcou pênalti. E o VAR chama ele, o Bahia, os jogadores dizem que não foi pênalti e realmente quem estava assistindo viu que não foi pênalti. E o juiz continua a insistir que foi pênalti, né? E é o tipo do juiz que quando está mal intencionado em marcar o pênalti, né? Para ajudar o time da casa, o Grêmio. E com isso, o Bahia vai, reclama, o VAR chama, conversa com o juiz, mostra ele vai para a tela, vê que realmente houve o pisão, certo? E houve o toque do jogador do Grêmio, do centroavante, no cotovelo de Marcos Felipe, porque Marcos Felipe ficou parado, né? Não tocou no jogador. Quem toca é o próprio jogador do Grêmio, nele. E com isso, o juiz continua insistindo, dizendo que é pênalti. Marcou o pênalti, todo mundo do Bahia correu, foi falar com ele não deu importância, né? Continuou mantendo aquilo que ele tinha marcado e o Grêmio abriu o marcador 1-0. E o Bahia foi para cima do Grêmio, Rogério Ceni fez algumas modificações que deram certo, o Bahia jogou melhor, né? No segundo tempo melhorou e aí foi para cima. E aí teve 16 escanteios no geral, né, do jogo e 12 no geral também de finalizações. E com isso, no contexto do jogo, você vê o Bahia poderia ter feito o quê? Uns 4 gols no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bahia tentava, mas não conseguia porque não tinha centroavante, né? Mesmo Rogério Ceni fazendo as modificações que fez, né, tirando Lúcio Rodrigues, Everton Ribeiro, Cauli, mas você vê que o Bahia esboçava a reação
mas não tinha quem fizesse o gol. Mas o Bahia não jogou mal, jogou bem. O Bahia tá de parabéns, é isso aí. Jogou, mostrou para que veio, mas o que fez estragar esse jogo foi o juiz. O juiz que roubou, né? Que marcou um pênalti onde não existiu, que não foi culpa do goleiro, né? Não foi o goleiro que deu a falta. Isso aí foi o jogador que deu a falta nele, no goleiro do Bahia, em Marcos Felipe. E com isso, o juiz marcou pênalti, entendeu? E esse pênalti não existiu. Agora, a CBF tem que banir esse juiz, né? Mau caráter, tem que banir do futebol, porque ele não pode marcar jogo nenhum desse jeito, dessa forma. Assim como foi o Bahia, pode ser um outro time, né? Pode ser um Fortaleza, pode ser o próprio Vitória, pode ser o Ceará, né? Porque você vê, pode ser o Internacional, pode ser qualquer time, entendeu? E ele fez isso, né? Marcou um pênalti que não existiu, mas o Bahia tá de parabéns, né? Agora é página virada, é pensar e ficar focado na Libertadores, né? A gente vai para lá para pegar o Internacional de Porto Alegre, né? E a gente tem que ganhar para passar para a próxima fase da Libertadores. E é isso aí, Bahia. Vamos com tudo, com sangue no olho, com vontade de vencer.